gente vinha viajando no Rio Amazonas. A gente tinha terminado de jantar. Aí o pai dele ia levar ele para frente, sabe? Aí eu disse pro pai dele que ele levasse a minha filha, a outra menor, que eu levava ele. Aí eu mandei que ele sentasse lá, que eu ia tomar um copo com água. Aí ele começou a subir por trás, no mastro. Eu vi até na hora que ele subiu para cima. Aí em seguida, eu fui atrás dele. Eu subi em seguida. Aí quando eu subi, eu não avistei mais ele. Caí do mastro do barco. Eu corri para frente do barco, aí eu desci, sabe? Perguntei pro pai dele se ele tinha descido. O pai dele disse que não. Aí eu disse, o nome do meu esposo é Jairo. Aí eu disse para ele, o Diego, então ele caiu na água, né? Aí ele correu. E o pai dele veio de lá, ele disse, lá atrás ele não tá. Aí foi por volta assim de mais 6 e pouca da tarde, sabe? Ele estava com 3 anos e ele não sabia nadar. No nosso ponto de vista, era impossível uma criança de 3 anos sobreviver num rio tão largo e tão movimentado de barco como é aquele. Lá a gente se comunica através de rádio, sabe? Aí eu comecei a chamar, eu chamei para um bocado de porto. Aí veio muita gente. Aí eu consegui voadeira, a gente conseguimos várias coisas e ficamos naquela angústia. Eles ligavam de lá do interior e a gente ligava daqui e nada, a gente não tinha notícia boa. Então, quando a gente, sofrendo naquele momento lá com angústia, chorando ao mesmo tempo, clamando a Deus, orando a Deus, né, para Deus fazer um milagre e principalmente para que Deus pelo menos permitisse da gente achar o corpo dele, porque para nós, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha aquela vontade que Deus fizesse aquele milagre, mas ao mesmo tempo vinha aquela incerteza no nosso coração, porque o rio era muito difícil. Eu me peguei tanto com Deus e eu pedi que Ele protegesse o meu filho, que ele não sabia nadar. Aí foi que a gente baixou para essa Amazônia, que vai para o rumo de Santana, sabe? A gente foi até um pedaço lá, para ver se encontrava ele. Aí, numa dessas vezes, foi que eu desmaiei. Que quando eu me recordei, aí eu fui olhar no relógio. Era 00:05. Aí eu olhei, não tinha mais ninguém. Todo mundo foi embora. Mas eu sinto, meu coração não me engana. Meu coração está me dizendo que o meu filho está vivo. E falta nós achar onde ele está. Eu chamei o meu filho e falei, porque a gente transportava açaí, inclusive ele, para a cidade. E o nosso barco vinha vindo e eu falei para o meu filho que fosse o dia do encontro. O meu filho chegou comigo e respondeu o seguinte: pai, eu vou e vou encontrar o Diego, se Deus quiser. E eu falei para ele assim, sem fé, né? Digo, olha, meu filho, que Deus abençoe as tuas palavras. O filho falou com coragem e disse, olha, Jairo, eu entendo muito a tua situação, mas eu vou atrás do Diego, se Deus quiser eu vou encontrar ele, nem que seja em cima de um capim, alguma coisa. E ela então, desesperada, pediu que o Zé trouxesse o filho dela. Deu 2 voltas na margem do rio e alguns holofotes focando, né? Quando ele viu, ele percebeu que vinha algo em cima da água. Quando ele viu eles afocando assim, que quando eles enxergaram, não deu dele encostar logo, sabe? Então, quando ele viu, ele pensou até que fosse um peixe morto, alguma coisa, porque vinha na forma de um isopor, né? Ele viu, ele vinha vindo de peito para cima. E quando eles perceberam que era o garoto, ele gritou, disse que era o Diego. Ele gritou que era o garoto, ele levantou o braço. Levantou o braço e meu filho notou que ele jogava os bracinhos, ajudando a se puxar na marcha. Pegou ele, deu ele pela janela logo, ele pulou na água, sabe? E rápido ele deu para socorrer ele, para ver se ele estava afogado. Estava normal, só tinha alguma coisa como lama em cima do peitinho dele, né, da barriga.
E aí tentaram assim confortar ele, deu sinal que estava bem, deu sinal que estava bem. E após esse acontecimento, meu filho me ligou, disse: pai, encontrei o Diego. E eu pensei que seria encontrado o corpo dele, né? Aí o telefone tocou, aí quando o telefone tocou, a avó dele atendeu o telefone. Aí quando nós demos, ela só disse assim: achou. Aí a gente assim, ficou naquela expectativa de achou, mas o nosso achar era que tinham achado o corpo dele. Aí no momento ela falou no telefone vivo, e quando ela falou vivo, foi assim uma sensação tão estranha que aconteceu com a gente, assim, pelo menos comigo que estava em oração naquele momento. Foi uma sensação muito estranha, um tremor no corpo, uma vontade de chorar, não de tristeza, mas já de alegria. A gente foi na manhã seguinte, eles trouxeram, eu fui lá com ele, perguntei para ele: filho, fala para mim, o que tinha de bom para que tu resistisse isso na água assim? Mamãe me segurava. Ele disse que uma pessoa segurava e carregava ele. E nessas horas eu louvei a Deus, porque eu não tinha explicação para dizer, né, desse milagre. Foi uma coisa que até hoje, para mim, não tem explicação. Uma criança de 3 anos caiu num rio tão grande, movimentado, e ter sobrevivido. Realmente o poder de Deus, o milagre aconteceu na vida dessa criança e na vida de todos nós. E no outro dia eu cheguei lá com a mãe dele, com o pai dele, nós botamos uma escada. Na época do batismo deles, que eles decidiram, né, nós colocamos ele, tentamos ver se ele reagia de peito para cima, ele não teve condição. Tentamos fazer ele nadar, com 15 minutos ele não tinha mais resistência. Então nós vemos e acreditamos que foi a mão de Deus que salvou o Diego, né? Veio aquela pergunta: como? Por quê? A maior certeza que naquele momento foi somente Deus que teve um poder maravilhoso e principalmente um milagre na vida dessa criança. E isso está sendo para nós um testemunho que Deus tem um plano para a vida dele e para a vida da família também. Inclusive para a vida do meu filho, né? Que ele é uma pessoa assim que está um pouco afastado da igreja, e a partir daí ele acreditou que o Deus do céu é o Deus de poder. Então a gente está muito grato por isso, a gente tem um respeito muito grande por essa criança, porque eu acho que Deus tem um plano grande.